E com base, inclusive, no que já estamos discutindo, com base também no julgamento do STJ, a Receita Federal e a PGFN se posicionaram a respeito do julgado. E com isso vieram nota CEI 63 de 2018, parecer normativo 05 de 2018 e a mais recente, consolidação do entendimento da Receita, que seria a Instrução Normativa 1911 de 2019. Pontos aqui que eu chamo a atenção. Tanto a nota CEI quanto o parecer normativo já afastaram as instruções normativas pela ilegalidade que elas existiam. Com relação à nota CEI 63, ela fez sim uma consideração que o conceito de insumo deve ser feito com base no caso concreto. E com isso, mais uma vez, que é o que a gente fala, a análise casuística deve ser observada e também utilizou o mecanismo do teste de subtração, que tem que ser também vinculado, e aí que a gente, voltando de novo, elaborando laudos, tudo mais, a gente consegue sim defender determinados créditos para determinados segmentos. E, de outro lado, também reconheceu o viés de obrigação legal, a relevância pela observância de imposição legal. Essa questão do teste de subtração é importante a gente falar, porque ela, inclusive, está no voto do Fachin, no leading case. Ele fala isso. E muitas vezes não é isso que a gente observa. De fato, a hora que o fisco está ali, está olhando e querendo assim rotular um pouco, criar caixinhas, né, para cada tipo de crédito, não é isso que ele observa. Principalmente nessas despesas por imposição legal, que a gente vai falar bastante aí no decorrer do videocast. Por quê? Muitas vezes o teste de subtração, quando você aplica ele na prática, de fato, ou ele inviabiliza, ou ele dificulta, ou você perde qualidade na prestação do serviço ou da produção, mas isso não tem sido, como a gente vê, um parâmetro que a Receita tem observado tanto, né? E aí a gente, nesse sentido, começou a ver decisões onde o CARF mesmo ia revertendo alguns posicionamentos da Receita para que fosse observado, de fato, tudo aquilo que o Fachin quis dizer ali no voto dele quando ele mencionou esse teste de subtração. Sim, e dando continuidade, ali no parecer normativo que foi emitido pela Receita Federal, um ponto importante que ela criou uma ressalva com relação aos gastos posteriores ao processo produtivo. Ali ele especificou que eles seriam vedados, com exceção com casos de exceções justificadas. E ali ele fez um exemplo, imposição legal, que seria a relevância, ainda que seja um gasto posterior, seria um gasto por imposição legal, então ele seria permitido. E ainda nesse sentido, a instrução normativa, que ela, tentando criar a caixinha do que seria a interpretação dada por ela, criou ali os casos específicos de insumos, onde ele entende que ali são os insumos, e os casos em que ele entende que não são os insumos. Então, foram criadas algumas caixinha que a gente entende sem olhar o caso concreto. Sem analisar o caso concreto, que seria o critério, si, né? Que seria o próprio critério subjetivo que o STJ procurou se adequar. E assim, não só na decisão do leading case, a gente vê outras decisões onde os próprios juízes de primeiro grau, os desembargadores dos tribunais regionais, eles voltam nessa questão onde você tem que olhar setor por setor, empresa por empresa, atividade por atividade. Não adianta você querer rotular como a Receita insiste em querer se posicionar dessa forma. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque o que a Receita diz, ela tenta modular um pouco a decisão. E aí, quando a gente volta para o judiciário, não só o lead case, outras instâncias estão no mesmo sentido de, olha, você tem que olhar muito o setor da empresa, a atividade que ela exerce, o que é essencial para um ou relevante, pode não ser para outro. Então, você tem que olhar muito caso a caso. A gente tem que falar em duas importantes sustentações para isso que está sendo dito. Primeiro, que a gente, de fato, faça esse trabalho prévio de análise de operação e análise de adequação específica. E, segundo, em eventual caso de fiscalização, ter uma boa resposta à fiscalização, para que a gente consiga transformar esse pensamento da fiscalização, porque, assim, por tradição, a gente está falando de um tributo antigo, a gente está tratando como se fosse novidade, né?
E toda vez que fala em PiscoFins, que aparece, a gente vê o quanto a gente de fato é procurado no escritório para saber quanto aquela possibilidade nova. Então, assim, a gente precisa ir trazendo a Receita Federal também para se conscientizar dessa questão dos pontos. Nas primeiras semanas, a gente teve decisões, primeiras semanas, primeiros meses, talvez primeiros anos, a gente teve decisões ainda que aplicavam IN, assim, como se nada tivesse acontecido. Então, é importante, de fato, que a gente vá se posicionando bem nas fiscalizações também.